O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele então respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e lhe disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntaram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia da palavra desta Santa Missa, ela está profundamente enriquecida de grandes ensinamentos de sabedoria para nós. O Evangelho de hoje ele vai tratar a respeito do grande perigo que as riquezas deste mundo podem trazer ao ser humano. Eu quero começar a minha reflexão a partir do texto da primeira leitura, tirada da carta de São Pedro. São Pedro, apóstolo de Jesus, ele vai afirmar nesse texto que Deus, em sua infinita misericórdia, em sua graça suprema, ele nos fez nascer de novo para uma nova esperança. E qual é a nossa grande esperança? Ela não está nesse mundo. A nossa esperança é a vida eterna. Nós não nascemos para viver eternamente aqui nesse território, aqui nessa existência. Nós nascemos para o céu, para a vida eterna. Mas poderíamos nos perguntar: mas se a nossa pátria é o céu, a vida eterna, viver com Deus eternamente, por que o ser humano tem que passar por tantas provações? A resposta está no texto da primeira leitura. São Pedro vai dizer que agora fiqueis por algum tempo aflitos, por causa de várias provações. Deste modo, a vossa fé será provada como sendo verdadeira. As provações que Deus nos dá durante esta vida não é para a nossa condenação, não é para o nosso castigo. As provações, Deus as permite para provar-nos na fé. Nós só podemos crescer na fé a partir da provação, porque na verdade as provações, ela é um ato pedagógico de Deus para que a gente cresça.
saiamos da vida infantil na espiritualidade e cresçamos e progridamos na vida da fé ao chegarmos à estatura da maturidade de Cristo. Por isso eu digo para vocês, não tenham medo de passar pela provação. Ninguém pode crescer se não for provado. Nas escolas, nos colégios, nas universidades, é natural que os professores tenham que aplicar exames e provas aos alunos para testar qual é o grau de conhecimento que eles adquiriram. E a provação que Deus permite e nos dá nessa vida é para que cresçamos na fé. Daí eu entro no Evangelho. O texto do evangelista Marcos, ele fala que alguém correndo foi até Jesus e ajoelhou-se diante dele. O evangelista São Mateus, ele vai dizer, neste mesmo evangelho, que um jovem rico foi até Jesus para lhe fazer uma pergunta. Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Essa é a pergunta que todos nós devemos fazer para Deus. Senhor, o que eu faço para ganhar a vida eterna? O que eu vou fazer, o que eu preciso fazer para conquistar o céu? Porque a terra é um lugar onde nós estamos de passagem. O nosso coração, o grande tesouro da nossa vida, não está nos bens materiais. Nós precisamos deles. A vida aqui nesse mundo, nós só precisamos para a sobrevivência dessas riquezas, mas para um tempo que vai passar. Mas o grande valor, o grande tesouro que está escondido em nós é Cristo, é a Eucaristia. Por isso Jesus diz para aquela pessoa, por que você me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. E o sentido teológico desse versículo significa que em Deus, somente nele é que há a bondade eterna. Na riqueza não há bondade, em nós não há bondade. E se a bondade reina em nós, é porque ela é dom de Deus. Mas como o próprio Jesus está afirmando, só Deus é bom e mais ninguém. Quer dizer, o que resta para nós são os nossos pecados, são as nossas maldades, mazelas, mas a bondade ela é de Deus, é a fonte que vem de Deus e reina em nosso coração. Mas só Deus é bom, ninguém mais. Jesus é filho de Deus, Jesus é Deus. Continua Jesus dizendo para aquele homem, tu conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás. Daí aquele homem, aquele jovem rico responde para Jesus, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Minha gente, com certeza, essa pessoa aqui do Evangelho era uma pessoa que observava as leis de Deus. Era uma pessoa que seguia os mandamentos de Deus. Mas eis que Jesus lança um grande desafio para aquela pessoa e que serve para nós. Diz assim o texto, Jesus olhou para ele com amor e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Meus irmãos e irmãs, vocês de casa, seguir a Jesus não é algo muito fácil, é preciso decisão. Diz o texto que quando aquela pessoa escutou essa frase de Jesus, ele ficou abatido, ele voltou para casa triste, porque ele sabia que era muito rico. Qual é o ponto central, qual é a chave de leitura para entendermos o Evangelho de hoje?
Jesus nos chama ao desprendimento de nós mesmos e das coisas deste mundo. Jesus quer que nós tenhamos um coração despojado, que nós tenhamos um coração desprendido. O grande problema não é nós termos as coisas neste mundo. O grande problema é tornar e fazer com que os nossos bens sejam o nosso Deus. O nosso Deus não é a riqueza. O nosso Deus não é esse mundo. O nosso Deus é o Deus revelado e manifestado em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a grande beleza que o Evangelho nos traz. Por isso hoje Jesus está pedindo para nós: só te falta uma coisa para se tornar discípulo e discípula de Jesus: que você tenha um coração desprendido. Quem não se desprender e renunciar a si mesmo, não conseguirá descobrir os tesouros que Deus está reservando para nós. Por isso que ser discípulo de Jesus não é fácil. Seguir a Jesus não é fácil. Por isso que nós precisamos contar com a graça de Deus. E é interessante que o Evangelho continua dizendo que depois que Jesus falou isso para aquela pessoa, os discípulos foram para Jesus e disseram: Senhor, mas quem então poderá se salvar? Jesus vai dizer uma palavra belíssima no Evangelho de hoje: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então você, mãe que está me escutando agora, não desista de rezar pela conversão dos seus filhos. Não desista da salvação dos seus filhos. Ore pela sua casa, ore pela sua família, porque a conversão e a salvação dos nossos não depende de nós. Ou melhor, basta a nossa fé e deixa Deus agir. Deus, Ele vai nos dar graça. Por isso que Jesus, Ele fala também no Evangelho: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Vamos entender esse versículo. Lá em Jerusalém, segundo a tradição bíblica, havia um buraco que era muito estreito. E todos os viajantes, eles tinham que passar por esse lugar bem estreito, que eles consideravam como que um buraco de uma agulha. Só que os viajantes levavam no camelo 2 cestos e ali estavam cheios de muitas coisas, riquezas. Então, na hora de passar naquela barreira, ou passava o camelo, ou então passava o cesto. Não dá para passar os dois. Por isso que nós entendemos o versículo de hoje. Quando Jesus fala: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. E naquela época os camelos passavam apertado por esse buraco. Mas tinha que passar, mas a riqueza tinha que ficar lá fora. Por isso Jesus, Ele vai dizer: é mais fácil o camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Por que Jesus disse isso? Porque o rico não abrirá mão da sua riqueza. Para entrar na vida eterna, para entrar no céu, eu preciso abrir mão da minha vontade. Eu preciso abrir mão do meu querer. Porque a partir do momento que eu escolhi Jesus, agora é o querer de Deus que vai valer. É a vontade de Deus. Peçamos a Deus então essa graça, de que nessa liturgia Ele nos conceda um coração desprendido de nós mesmos, um coração despojado, e assim nós poderemos dizer: eu conheço os tesouros que Deus escolheu para nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.